Olá pessoal, meu nome é Camila Cavalcante, eu sou desenvolvedora de software e nesse vídeo nós vamos conversar um pouco a respeito de APIs REST. Mas antes da gente de fato chegar a falar sobre esse estilo arquitetural REST, nós vamos entender o que são APIs, como é que elas funcionam, vamos desmiuçar mais um pouquinho, né, o básico do estilo arquitetural REST. Vou falar para vocês sobre as nuances, né, dos métodos HTTP, dos status HTTP. Também vou falar sobre uma estrutura chamada JSON. Acredito que vocês conhecem, mas eu vou explicar mais um pouquinho sobre ela. E para quem ficar aqui até o final, eu vou lançar aqui um desafio e vamos ver se a gente consegue resolver esse desafio junto. E aí, tá a fim de aprender um pouquinho sobre API? Então vem comigo. Bom, pessoal, então vamos começar. Esse documento, ele está aqui ó, no GIST e eu vou deixar aqui no box de informações, tá bom? Esse link aqui do GIST é um link público, onde você vai ter acesso a toda essa parte teórica que a gente vai estar aqui explicando, ok? Como as APIs funcionam? Nós comparamos uma API a um garçom, né? Então, acompanhe aqui comigo a minha linha de raciocínio. Tem um garçom, né? E esse garçom, ele fica tanto recebendo pedidos, né, recebendo ordens do cliente, como também, né, pegando os pedidos prontos da cozinha, né, que aqui no caso seria o servidor. Então esse garçom, ele meio que funciona ali de meio de campo, né, ele fica pegando informação de um lado, passando para o outro e pegando desse outro e passando para esse lado, né. E no meio aí dessa passagem de dados, a API ela trata ali esses dados para poder tanto exibir lá na parte do cliente, como também para poder entregar para o servidor. A arquitetura da API geralmente é explicada em termos de cliente e servidor. O cliente aqui, por exemplo, sou eu que estou navegando aqui ó, no browser, eu poderia estar utilizando um aplicativo móvel, por exemplo, né, que também é uma forma de interagir, né, como cliente. E tem um servidor, que poderia ser uma outra API, eu poderia estar requerendo informações de uma outra API, ou então de um banco de dados, né, como é o exemplo que eu estou dando aqui. Aqui é o cliente e aqui é o servidor. A aplicação que envia a solicitação é chamada de cliente, como eu já expliquei, e a aplicação que envia a resposta é o servidor. Aí aqui, só para caráter mesmo de conhecimento, eu coloquei aqui 6 estilos arquiteturais só para vocês terem conhecimento. Que essa parte de troca de informações, nessa parte de cliente e servidor, esse conceito ele não restringe só ao REST. Aqui nesse vídeo nós vamos falar de REST, mas temos outros estilos. Aqui tem um GIF, né, mostrando como é que faz aqui essa troca de informações, né, entre o cliente e o servidor. Só realmente a caráter de curiosidade para que eu não me delongue muito aqui nesse vídeo. Mas beleza, então assim, entendido o básico de uma API, que é o que? Cliente, servidor. Esse cliente vai se comunicar com o servidor e nesse meio campo vai ficar a API, pegando e trazendo informações, ok? Bom, então quando a gente fala de APIs REST, depois eu explico aqui, tá, essa URI, mas vamos lá. REST significa transferência representacional de estado. Clientes e servidores trocam dados usando o HTTP, tá bom? Então, quando eu vou pegar do cliente e vou passar para o servidor, e o servidor vai devolver para o cliente, eu estou utilizando o protocolo HTTP, ok? O HTTP, ele permite criar, pesquisar, atualizar e remover, que é o famoso CRUD. Então, quando você for criando aí, né, trabalhando com APIs, uma das primeiras coisas que você vai fazer é criar um CRUD, que é uma API capaz de criar algum recurso, né, criar algo no banco de dados, por exemplo, pesquisar, né, obter alguma informação, atualizar algo que já foi salvo e remover, deletar algum objeto, algum recurso que está salvo, por exemplo, no banco de dados, tá? Estou dando aqui o exemplo, pessoal, sempre de banco de dados, porque é o exemplo mais simples, tá bom? De vocês, assim, poder visualizar. Então, assim, tem o CRUD, né, que é o Create, Read, Update, Delete, que são operações atuando sobre determinados recursos, tá? Recursos é aquilo que você está querendo obter, ou salvar, ou atualizar, ou remover, tá bom? A principal característica da API REST é a ausência de estado. Vou explicar melhor. Cada solicitação do cliente contém todas as informações necessárias, sem depender do estado armazenado no servidor entre as solicitações. Para simplificar,
Cada solicitação que você faz a uma API REST, ela independe uma da outra. Eu não armazeno estado, tá bom? Eu não preciso armazenar nenhuma informação, porque cada requisição e cada request, ela é independente, ok? Mas vamos lá. Quando eu vejo aqui, ó, essa URI, né, é bem explicativa. Veja, nós temos aqui, ó, utilizamos o protocolo HTTP, mas aqui é um protocolo seguro, né? Então, estamos utilizando aqui o HTTPS. Aqui temos o host, que no caso é o site que nós estamos querendo acessar, né? Onde está hospedado a nossa API, que aqui é o example.com, né? Que está ouvindo a porta 443 barra o contexto, né? Então, é uma REST Service, é um serviço REST. Aqui está dizendo aqui, né, que é o contexto, né? Mas aqui é a versão 1. O recurso que eu estou querendo consultar é o recurso de usuários. E aqui eu estou passando um parâmetro. Vou exemplificar melhor. Dá uma olhadinha aqui, ó, nessa URL aqui que nós estamos acessando no GIST. Ó, aqui tem um protocolo HTTPS. Quando a gente vem aqui, ó, em gist.github.com, daqui para cá é uma máscara, né? Por quê? O servidor, por exemplo, do GitHub, ele está hospedado em uma máquina dentro da AWS, ok? Então, os bancos de dados, ali os servidores, a API em si está hospedada dentro da AWS. Então, se você for de fato pegar o caminho de onde está essa minha página aqui, é um caminho bem grande, né? Então, para isso, né, existem plataformas, né, existem aplicativos que encurtam e que dá os chamados domínios, né? Que aqui o domínio é gist.github.com. E a porta é a porta que está escutando lá dentro do servidor, né? No caso, a porta disponível lá dentro da AWS, que não faço ideia qual seja, né? Mas está aqui embutido nesse domínio, tá bom? Quando eu coloco aqui barra Camila, Camila é o recurso. O que é que eu estou querendo aqui quando eu boto esse barra Camila? Cami tracinho lá, né? Eu estou querendo os GISTs que é referente à usuária Camila. Então, olha, a partir dessa URI aqui, eu estou passando essas informações. Aí você pode pensar, eu quero todos os GISTs de Camila? Não, eu estou passando, ó, o ID, que é o parâmetro, que é esse hashzinho aqui. Esse hash aqui, ele significa esse meu GIST. Então, se eu for entrar em outro GIST, ele vai ter um outro hash. Se eu for entrar no GIST de um outro usuário, vai sair Camila e vai colocar outro. E assim, sucessivamente, tá bom? Ok, então entendido, né? Aqui, essa URL aqui, possivelmente vai me dar recursos lá para o servidor do GitHub através de uma API REST, aqui no nosso exemplo. Então, vamos entender mais um pouquinho, né, sobre o básico do estilo arquitetural REST. Mais uma vez, essa imagem aqui, REST API Model, veja que é bem parecida com essa daqui, que é bem parecida com essa outra aqui. Então, eu fiz isso mesmo de propósito, para mostrar para vocês essa troca de informações, para que isso fique bem fixado aí na mente de vocês, tá bom? É importante. Então, mais uma vez aqui, ó, temos um cliente que vai fazer, ó, setinha para cá, uma request para a nossa REST API, e a REST API vai fazer, né, vai passar os dados da solicitação para o servidor. Dando tudo ok ou não, o servidor vai mandar um HTTP response, que vai mandar para a API vai mandar para o cliente, ok? E essa troca aqui, ó, de informações, por exemplo, quando eu quero obter um recurso, obter algo do servidor, eu mando, ó, a solicitação, a request, com o método HTTP GET. Por que GET? GET é pegar, capturar. Quando eu quero atualizar algo lá no banco de dados ou lá no servidor, eu mando essa solicitação com o método PUT. PUT de atualizar. Quando eu quero deletar algo, o método HTTP que eu vou utilizar é o delete. E quando eu quero postar, quando eu quero publicar, quando eu quero salvar algo no banco de dados ou no servidor, né, seja ele qual seja, post, ok? Cami, só existem esses métodos HTTP? Não, existem outros, tá? Mas os mais utilizados de longe são esses daqui. Tá, então essa troca de informações, né, ela pode ser através de algumas estruturas, tá bom?
Comumente é o JSON, que é o mais moderno, mas também pode ser PostXML ou então por HTML. Como nós estamos trabalhando com REST API, normalmente é com JSON. O que é uma API, né? Essa sigla aqui significa Application Programming Interface. No contexto de APIs, a palavra aplicação refere-se a qualquer software com uma função distinta. Como, por exemplo, aqui o cliente, uma página web, tem a função de mostrar uma página boa, entendível para nós usuários. O servidor, aqui no caso, se for o banco de dados, tem qual é a função do banco de dados? Salvar dados. E para depois retornar, deletar, enfim. Anyway. Então, notem que o cliente é uma aplicação e o servidor, o banco de dados, é outra aplicação. Então, ó, a API fica aqui no meio. Ok? Então, a aplicação significa essas duas aqui. A interface pode ser pensada como um contrato de serviço entre duas aplicações. Então, eu vou ler só esses 3 tópicos aqui, esses 3 bullet points, que eu vou explicar sobre esse contrato, tá bom? Essa interface. Esse contrato define como as duas se comunicam usando solicitações e respostas. A documentação de suas respectivas APIs contém informações sobre como... Presta atenção nisso daqui, tá? Contém informações sobre como os desenvolvedores devem estruturar essas solicitações e respostas. Toda API precisa ter uma documentação para explicar esse contrato, o que vai e o que volta, tá bom? Então, uma das formas da gente criar essa documentação pode ser aqui, ó, com o Swagger. Essa imagem, vou até tentar abrir aqui. Então, entrando aqui, veja que minha fonte de dados aqui representa essa interface. Essa imagem aqui representa a documentação, que é o contrato de como nós vamos fazer essa troca de informações. Então, aqui, primeiro, estamos utilizando o método POST. Quer dizer o quê? Que nós estamos querendo salvar algo no servidor. Aqui é o endpoint que vai fazer, o endpoint REST, que vai fazer esse salvamento, ok? Aqui na parte de parâmetros, ele vai dizer quais são os parâmetros que é necessário ou não para que faça esse post. Aqui, por exemplo, ó, não precisa de nenhum parâmetro. Porém, precisa de um corpo da requisição. Lembra que nós temos que fazer uma request para a API? Então, essa request, para que eu possa salvar algo no banco de dados, eu preciso passar o corpo da requisição, que é obrigatório nesse caso. Então, aqui é um exemplo. Abre chaves, entre aspas duplas, ID, que vai ser uma string, e o name, também entre aspas duplas, que também vai ser uma string. Essa estrutura aqui, pessoal, ó, é um JSON. Então, para que eu possa passar a informação no corpo da requisição, eu estou trabalhando com JSON, ok? E quais são as possíveis respostas? Depois que eu mandar no corpo da requisição direitinho o ID e o nome, né, que eu quero salvar, que eu quero fazer aqui, ó, o post, não precisa de parâmetro, ó, veja que não precisa, senão teria aqui o nome obrigatório. Aí, se der tudo certo, deu certo esse salvamento, vai me retornar um código 201, que significa created, registro, criado. E vai me retornar o quê? Um JSON. E esse JSON vai ser dessa forma. Vai me mostrar aqui o objeto, né, que foi salvo. Esse object key deve ser alguma informação do banco de dados. Por exemplo, quando a gente quer salvar no banco de dados MongoDB, automaticamente é gerado um object ID, por exemplo, que eu poderia retornar aqui para o front-end e utilizar da forma que achasse melhor, tá? O ID que a gente criou também vai estar aqui e o name que a gente também mandou cadastrar vai estar aqui. Então, essa aqui é a estrutura que essa API de Chrono, API, etc, retorna quando eu tento salvar algum dado, beleza? E para que serve isso daqui? Para o front-end montar uma tela com essas informações. Vamos supor que aqui é um salvamento de um usuário e quando o usuário é salvo no banco de dados, vai me retornar uma tela lá com o nome dele, com o ID, tudo bonitinho ali com as cores da empresa, com a foto, né, caso tenha e etc. Então essas informações aqui, quem é do front-end vai montar, um desenvolvedor, tá, front-end, vai montar ali a tela da forma que foi planejada, tá bom? Mas as informações vêm da API, ok? Agora também tem o 500, que esse 500 aqui está representando um erro
não especificado. Talvez aconteça alguma coisa aí nessa transação que eu não consigo salvar esse dado no banco de dados. Então, vai retornar aqui, né, de acordo com essa documentação, um erro 500 que vai mostrar aqui essa mensagem em formato JSON, né, como está dizendo aqui, e o pessoal do front-end vai tratar essa mensagem e vai exibir para o usuário da forma que ele achar mais conveniente, ok? Então, vou fechar aqui, voltar, explicado aqui esse contrato. Vou explicar mais um pouquinho agora sobre os métodos e HTTP status, né? Então, eu já tinha apresentado para vocês o método get, o put, o post e o delete. Mas vejam que tem outros métodos, tá bom? Então, quando nós falamos de métodos safe methods, que são métodos seguros, que não tem ação no servidor. Então, tanto o método get quanto o head, ele só vai pedir informações no servidor, ele só vai pedir recursos, ele não vai persistir, não vai deletar, não vai fazer nada, só pedir. E se tudo der certo, o servidor vai retornar. Agora, se eu quiser fazer alterações no servidor, eu tenho outros métodos, que é o put, que é o de atualizar, o post, que é o de persistir, né, pela primeira vez um dado, e tem o patch. O put e o patch são métodos que fazem a mesma coisa, que é atualizar um recurso. Só que tem uma pequena diferença. O put, ele vai atualizar o recurso inteiro, ou muitas coisas do recurso, sei lá. Eu tenho um cadastro de um usuário, onde eu passo o nome, o endereço, o telefone de contato e o e-mail. Aí vamos supor que a pessoa ali quer mudar só o telefone lá do cadastro dela. Então, aqui eu posso utilizar o método patch, porque o método patch vai atualizar só o número do telefone. Mas vamos supor que agora eu quero mudar o número do telefone, o número do e-mail, o endereço e também quero abreviar o nome. Veja que eu modifiquei praticamente, né, todo o cadastro desse usuário. Aí eu utilizo o método put. O delete é aquilo, nós também só vamos deletar. Então vamos passar, por exemplo, o ID do recurso que nós vamos querer deletar e fazer aí essa exclusão, tá bom? Os métodos head, trace e options, eu vou confessar para vocês que eu não utilizei, o único que eu utilizei desses três só foi o option, se eu não me engano, tá? Mas não vamos entrar nesses detalhes aqui nesse primeiro momento. Beleza, então, conhecido aqui os métodos HTTP, então você vai utilizar muito esses métodos aqui, né, quando a gente for trabalhar com as APIs. Nós também, pessoal, temos que conhecer os status code. Por exemplo, aqui, ó, quando nós criamos, ó, quando dá tudo certo o registro criado, ó, o código 201. E quando deu o internal server erro, um erro no servidor, aqui mostrou 500. Então, quando a gente desce aqui, existe aqui esses métodos que já são padronizados. A família 100, né, que é o informational, só de informações. A família 200, que é a do sucesso, que aqui no caso foi o created. Também poderia ser o ok. Quando a gente, sei lá, eu vou acessar uma URL que a URL ela foi modificada. Então, a gente não vai fazer um redirect. Pronto. Aqui temos os status para retornar, né, para dizer que aconteceu esse redirect. Como também, ó, client error. O mais comum que a gente sabe aqui, ó, é o not found, que quando a gente tenta acessar uma URL que não existe, né, ou então a gente erra ali alguma coisa na URL, aí a gente, ó, comumente cai aqui no not found. Também tem o 401, né, quando a gente não está autorizado a acessar ali aquela rota. O forbidden também, enfim, tem o 400 que é o bad request, quando a gente passa algum dado que está errado, mais aqui é o da família do 400, e também tem o 500, né, o internal server erro é o erro mais genérico que dá do lado do servidor, ok? Sei lá, o banco de dados não está disponível, então eu não consigo recuperar um dado do banco de dados, por exemplo, a gente lança aqui um 500, ok? Bom, vamos adiantar aqui, né, para a gente poder finalizar. E por último, não menos importante, eu queria mostrar para vocês aqui uma estrutura JSON. O JSON é o JavaScript Object Notation. É um formato de troca de dados entre sistemas, independentemente de linguagem de programação, derivado do JavaScript. Detalhe, não é porque o JSON é uma estrutura do JavaScript que eu só posso utilizar o JSON com APIs construídas com JavaScript, tá, pessoal? Nada a ver. É frequentemente utilizado em aplicações Ajax, configurações, banco de dados e serviços web RESTful. Inclusive, pessoal,
RESTful é um tópico que eu não vou abordar aqui nessa aula, tá? Porque essa aula aqui é bem introdutória, é o mínimo, né, para você saber. Mas se você quiser se aprofundar mais um pouquinho, ó, dá uma estudadinha sobre APIs RESTful, que também é bem interessante, tá? Aqui tem uma imagem do Postman. Isso aqui é um software chamado Postman. O Postman, ele é uma API Client. Porque quando nós estamos construindo, pessoal, uma API, nós só estamos trabalhando o quê? Com a parte do back-end, né? Então, eu estou criando aqui essa API para que eu possa criar ali, né, aquele contrato para que o pessoal do front-end crie a tela, por exemplo. Então, muitas vezes, quando você está criando a API, a parte do front-end ela ainda não existe. Então, você ainda vai construir. O front-end está esperando esse contrato aqui para poder ser construído. E como é que a gente faz para testar? Como é que eu faço para saber se minha requisição está dando certo, se eu estou conseguindo salvar um dado, se eu estou conseguindo capturar um dado, enfim. Aqui temos o Postman, temos vários e vários outras APIs clientes, temos o Postman, temos o Insomnia, temos o Curl, temos vários, mas aqui é o Postman, tá? Então, vamos entrar aqui para entender. Esse exemplo aqui do Postman é um exemplo de uma API que eu estou criando de encurtador de URL. Então, vamos supor que eu tenho uma URL original, que no caso aqui, ó, essa URL zona grande, e eu quero encurtar para criar uma URL menorzinha. Então, essa URL menorzinha, a gente faz isso comumente utilizando o bit.ly, acho que você conhece nesse site, ou então o encurtador.com. Só que aqui a gente vai criar o nosso próprio encurtador de URL, ok? Então, como é que é esse contrato? Eu vou fazer aqui, ó, uma requisição post, ok? Para o meu servidor da API, que neste momento aqui, ó, eu estou trabalhando com localhost. Na parte prática eu explico mais, né, o que é esse localhost, que está ouvindo a minha aplicação na porta 5000. Então, quando eu vou mandar essa requisição post, eu não tenho que mandar qual é a URL que eu quero encurtar. Então, aqui, ó, no corpo da requisição, eu vou mandar aqui, ó, a original URL e vou mandar aqui a URL, formato JSON, ok? No body, no corpo da requisição. Então, quando eu clico aqui, pessoal, em Send, seria a mesma coisa de eu estar ali no front-end e clicar no botão de encurtar a URL. E o que é que a API vai me retornar? Vai me retornar aqui, ó, a short URL, no caso, o hashzinho nesse pequenininho aqui, referente a essa URL. Vai me retornar também a caráter mesmo de visualização, a original URL, que no caso é essa daqui. Quantos cliques essa short URL obteve? No caso, 0, porque se eu acabei de criar, ninguém clicou ainda. E essa full short URL é aqui, ó, parte aqui da frente é o domínio, né, o host, onde está hospedado aqui esse meu dado, e aqui, ó, o hashzinho, tá bom? Da nova URL. Então, quando eu for criar um front-end, eu vou criar lá um campo para que o meu cliente digite ou cole, né, na verdade, a minha original URL, e vai ter lá um botão de encurtar URL. Quando eu clicar no botão de encurtar URL, vai mostrar algumas informações. Eu, como desenvolvedora back-end e construir a API, eu estou mandando essas informações aqui. Mas o pessoal lá do front-end vai usar as informações que ele achar melhor. Talvez nem vai utilizar aqui, ó, esse clicks, não vai utilizar. Vai mostrar só a short URL. Não vai ser necessário mostrar lá no front-end a minha original URL. E assim, é o front-end lá que define, tá? Detalhe. Aqui, ó, nota que o status HTTP está o 200, ok. Aí você pode pensar assim, Cami, mas tu não falou que quando a gente quer criar alguma coisa lá no banco de dados, a gente não usa o status 201, created? Aqui eu não estou utilizando created, por quê? Porque se essa original URL já existir lá no banco de dados, que talvez já possa existir já, né, que outra pessoa tentou encurtar, eu não vou querer salvar de novo, eu vou recuperar alguma URL, né, alguma short URL que já está salva lá no banco de dados. Só que o usuário não vai nem saber que já está lá salvo. Ele só vai receber aqui, ó, a URL encurtada. Então, para que eu não fique salvando URLs repetidas, eu vou passar só o status 200 para dizer assim, ok, deu certo. E agora, para finalizar, vamos
lançar aqui um desafio proposto, encurtador de URL. Quem nunca precisou encurtar uma URL? Normalmente recorremos a sites conhecidos como encurtador.com.br, então eu vou até abrir aqui uma nova guia, para atender à necessidade. Mas agora vamos criar juntos nosso próprio encurtador de URLs. Então, ó, aqui eu fiz aqui alguns prints, né, para mostrar para vocês. Então, quando nós colamos aqui, ó, o link para ser encurtado e quando nós clicamos aqui, ó, para encurtar a URL, por detrás dos panos, nós vamos o quê, ó? Vamos mandar essa URL original e a nossa API vai processar e vai, ó, retornar isso aqui para nós. Retornando, a gente vai ter aqui, ó, sua URL foi encurtada. E aqui, ó, a URL encurtada. E aqui a URL longa, que aqui no caso eu usei o exemplo do google.com, que vai ser referente a essa URL encurtada. Então, quando o usuário colar no navegador a URL encurtada, ele vai ser redirecionado para a URL longa, ok? Aqui, se eu quiser saber o total de cliques da URL curta, e também se eu quiser encurtar uma outra URL. Total de cliques, 0. Para essa URL encurtada. Inclusive, ó, quando nós, a partir do momento, né, que nós criamos aqui a URL, ó, esses dados de cliques, da URL encurtada, da URL original, né, ela já foi mandada aqui para o front-end. E a pessoa que construiu aqui esse front-end, ela quis, vamos dizer assim, dar mais corpo. Ó, ela criou um botão para caso a pessoa queira descobrir quantos cliques teve, a pessoa clicar aqui para saber. Tá bom? Aqui a opção de criar uma outra URL, ó, a URL longa tá aqui. Tá aqui, então, se você quiser testar o encurtador de URL original, né, esse que já existe aí, né, na net, pode também aqui utilizar. E nós vamos fazer a parte da API. Nesse nosso desafio proposto, nós não vamos fazer a parte do front-end. Pelo menos não nesse primeiro momento. Desafio proposto, então eu peço para que vocês coloquem aqui nos comentários se vocês querem que eu desenvolva essa API de encurtador de URL. Para que isso? Para que a gente possa exercitar todos os conhecimentos que a gente teve aqui nessa aula teórica. Obrigada para quem chegou até aqui. Tchau, tchau!